Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais essa reunião do pré-natal de alto risco, e hoje vai ser com a apresentação de um caso clínico, seguido pelo artigo a respeito do caso e a discussão depois com a doutora Cláudia Freire, que é a nossa convidada cardiologista. Então, a Mariana vai ser a primeira a apresentar. Mariana, pode começar a sua apresentação. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Rodarte, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Hospital das Clínicas e eu vou apresentar o caso clínico hoje. A nossa paciente, a SC, 37 anos, ela foi admitida no plantão do Hospital das Clínicas no dia 2 de julho. Era a segunda gestação com um parto vaginal anterior. No dia da admissão, ela estava com uma idade gestacional de 37 semanas e 1 dia, pelo ultrassom com uma DUM incerta, e ela já era uma paciente nossa do PINAR do HC, por uma hipertensão crônica, um DMG em bom controle com dieta e um diagnóstico no eco de 2019 de uma coarctação de aorta. Ela já usava as medicações no pré-natal nifedipino, 20 mg KID, metildopa 500 mg KID e propanolol 40 mg BID, e estava mantendo um bom controle até então. Nesse dia 2, ela teve uma consulta nossa do PINAR e ela apresentou uma PA em 2 medidas de 170 por 85, então ela foi encaminhada à maternidade para realizar a propedêutica materno-fetal. Ela estava sintomática, sem nenhuma perda vaginal, movimentação fetal presente. No exame, na admissão, no pronto atendimento, a PA dela estava de 140 por 80, com bom estado geral e uma boa avaliação fetal. E o contexto dela: a paciente tinha uma hipertensão crônica que foi diagnosticada aos 18 anos de idade, e devido a uma má adaptação até então, foi feita uma investigação e foi detectada uma coarctação de aorta em 2019. Ela teve a primeira gestação em 2009, que foi um parto vaginal a termo, sem nenhuma intercorrência, mesmo durante o pré-natal, durante o parto e puerpério. A mãe dela tinha uma história de diabetes e hipertensa, e dos exames do pré-natal, a única alteração que ela apresentou foi uma hiperglicemia no TOTG, com uma glicemia de jejum de 101, e 1 hora pós-prandial, 2 horas também alteradas. O ultrassom mais recente dela até então foi do dia 23 de junho, sem nenhuma alteração importante para a gente. Então, no dia seguinte da internação, no dia 3, a paciente manteve-se assintomática, com uma PA alterada, mantendo 160 por 80 nos 2 membros. Foi feita uma curva dela de PA, que também manteve com uma alteração. Lá na maternidade, foi revisto o eco dela de 2019, que apresentava os sinais de coarctação de aorta, confirmando esse relato, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo de grau moderado, e outro destaque era uma disfunção diastólica de grau 2, com uma leve regurgitação mitral. A propedêutica dela, pedida na maternidade, não apresentou nenhuma alteração, exceto o exame de urina, que veio com uma bacteriúria assintomática. E foi repetido um ultrassom, que apresentou como diagnóstico um Doppler com redução da resistência da artéria cerebral média. Então, no dia 3, foram propostos para ela o diagnóstico, uma hipertensão crônica e mau controle nesse momento, a coarctação de aorta, que ela já tinha esse diagnóstico, foi diagnosticada uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade pressório, porque ela manteve essa PA acima de 160 por 110, o Doppler fetal apresentando uma centralização do fluxo, o DMG em bom controle com dieta e a bacteriúria assintomática. Então, de conduta, foi prescrito para ela o sulfato de magnésio, que começou no dia 3 às 10h50, a primeira dose de betametasona IM para corticoterapia, caso ela evoluísse para uma interrupção, que já era proposta, dado a condição obstétrica e clínica da paciente, e a segunda dose foi programada para as próximas 12 horas, dado esse prognóstico e a possível interrupção um pouco mais precoce na internação. Foi ajustado o antihipertensivo para ela da metildopa para 750 mg BID, associado com 500 mg BID, para mudar a dose total de 2 gramas para 2,5 gramas. Foi mantido o nifedipino e o propanolol. A hidralazina ficou a critério médico, caso ela mantivesse ou apresentasse alguma outra crise hipertensiva.
Foi começada a cefalexina, 500 miligramas kit, para tratar essa bacteriúria assintomática. Ela ficou em monitorização contínua no bloco, deixada em jejum, caso precisasse fazer uma interrupção por via alta, e reservado uma reserva hematológica de hemoconcentrado para ela, e já foi solicitada uma interconsulta com a cardiologia e com a anestésio para determinar a via de parto para essa paciente. Às 14 horas do dia 3, a paciente manteve assintomática, com uma PA até então bem controlada, os reflexos presentes e uma diurese adequada que estava sendo mensurada devido a paciente estar sulfatada. O toque dela era um colo de 2 para 3 centímetros, grosso, amolecido, posterior, com bolsa íntegra, e o feto estava cefálico alto. Então, foi decidido iniciar a indução do trabalho de parto com misoprostol 25 microgramas via vaginal. Foi repetida uma nova propedêutica para ela, que saiu às 11 horas sem nenhuma alteração. E no dia 3 também saiu a resposta da interconsulta com a cardiologia, que avaliou a paciente. A cardiologia sugeriu a introdução da hidralazina fixa no esquema antihipertensivo da paciente, 25 miligramas TID, e a via de parto ficou de determinação obstétrica. Eles ainda fizeram uma ressalva que as únicas indicações cardiológicas pela avaliação deles de parto cesariano seriam uma dilatação de aorta maior que 45 milímetros, uma estenose aórtica grave, um trabalho de parto pré-termo em uso de anticoagulante oral, síndrome de Eisenmenger e uma insuficiência cardíaca grave. No dia 4, então, depois do uso de misoprostol e feita uma amniotomia, a paciente evoluiu para um parto vaginal à meia-noite e 41, com 30 semanas e 3 dias, foi expulsado um RN vivo, feminino, com Apgar de 8 e 9, e a paciente apresentou um sangramento uterino aumentado. E por isso, ela não teve nenhuma laceração, então o foco não poderia ser uma lesão do tecido. Foi suspeitado por uma retenção e foi feita, então, uma curetagem imediatamente após o parto, que não saiu nenhum resto placentário. De medicação foi feita 20 unidades de ocitocina e 1 grama de ácido tranexâmico e prescrito 2 gramas de cefalozina profilática. A paciente melhorou da questão do sangramento logo imediatamente. No dia 4, já no puerpério, a paciente manteve assintomática, como foi durante toda a intercorrência dela. A PA no membro superior direito, 160 por 90, os reflexos patelares presentes e simétricos, sem nenhuma alteração no exame físico. E a curva de PA dela estava apresentando bastante oscilação com relação ao registro e com relação à avaliação pela nossa equipe de obstetrícia. Então, foi suspeitado, inclusive, de uma ferição em membros diferentes que interferia totalmente na avaliação dessa paciente, dado o fato dela possuir uma coarctação. Então, a partir disso, ficou melhor estabelecido a necessidade de aferir e comunicar melhor da aferição sempre no membro superior direito. Foi pedido uma nova propedêutica para ela, que também não veio com nenhuma alteração, e dada essa evolução boa dela, exceto pela hipertensão, o sulfato de magnésio foi mantido até 24 horas após o parto, e foi optado pela sugestão da cardiologia de iniciar a hidralazina fixa. A paciente, então, apesar de evoluir bem da parte do puerpério obstétrico, ela ficou internada por mais 10 dias por essa questão mais cardiológica. Uma internação em conjunto com a equipe de cardiologia para ajustar esse esquema de antihipertensivo dela pós-parto. No dia 8, inclusive, foi pedido novos exames para suspeito, já que não estava tendo um bom controle, para investigar uma possível outra causa de hipertensão secundária, mas todos os exames vieram normais. E depois, no dia 13, a paciente evoluiu com uma melhora da curva peressórica, mantendo-se estável clinicamente e assintomática. Então, no dia 13, ela recebeu alta médica, com as orientações devidas, mantendo o esquema antihipertensivo com enalapril, 20 mg BID, anlodipino, 10 mg MID, hidroclorotiazida, 25 mg MID, espironolactona, 25 mg MID, metildopa, 250 mg BID, hidralazina, 50 mg TID, e o propanolol, que ela já usava. Foi um esquema bem extenso, que ela ficou esses 10 dias para chegar nessa dose, com desmame das medicações que a gente introduziu durante a gestação, até atingir um bom controle. Aí a paciente foi orientada a manter uma curva pressórica ambulatorial sempre no membro superior direito, ressaltando a questão da coarctação, e um acompanhamento ambulatorial com a cardiologia.
A curva glicêmica dela eu nem ressaltei, mas ela manteve boa durante toda a internação. E foi solicitado, então, para ela um TOTG 6 semanas após o parto, para a gente reclassificar esse DMG e acompanhamento do puerpério habitualmente. É isso que a gente tinha para falar sobre o caso clínico, e obrigada. Obrigado, Mariana. Aí pode parar de apresentar sua tela e a Letícia começa a apresentar a dela. Enquanto isso, esse caso a gente está apresentando mais a parte do parto, porque a gente não conseguiu pegar a papeleta do pré-natal a tempo da apresentação. Mas a doutora Cláudia acompanhou ela também no pré-natal, né, Cláudia? Então, depois... Essa não foi acompanhada por nós, não? Essa foi acompanhada... Não. Essa já chegou depois? Ela, se não me engano, ela foi transferida para cá. Essa paciente, pelo menos, não era do meu ambulatório, né? Você sabe que eu sou um pouco mais agressiva. Então, ela já chegou nesse né? ponto, né? Você sabe que eu sou um pouco mais agressiva, né, Mari? Pois é. Mas deixa a Letícia apresentar a parte dela primeiro, depois a gente comenta. Então, Letícia, pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia, eu sou R2, né, de ginecologia e obstetrícia, e vou apresentar sobre gestação e uma correlação com a coarctação aórtica, e fui orientada pelo Mário e pela doutora Cláudia. Todo o trabalho foi baseado no livro que fala sobre problemas cardíacos na gravidez, escrito pelo Uri Elkayam, e, especificamente, nós usamos o que contém no capítulo 20, que fala sobre as aortopatias não associadas à síndrome de Marfan. Quem escreveu o capítulo 20 foi o John Bowles, e ele começa o capítulo já falando que cuidar de pacientes grávidas com aortopatia pode representar um desafio. Ele já cita que aproximadamente metade dos casos de dissecções de aorta que acontecem em mulheres com menos de 40 anos são justamente associadas ao período delas de gravidez. E que mais da metade de casos de dissecção ou ruptura de aorta, né, relatada durante a gestação, ocorrem no terceiro trimestre e 1/3 durante o puerpério, né, o que mostra para a gente que mesmo com a resolução da gestação, depois do parto, ainda é uma preocupação, né? Eu coloquei aqui alguns conceitos só para ajudar a gente, que, né, é um assunto que não é muito da nossa área, não é que a gente vê muito, só para a gente ter uma noção. O diâmetro da aorta, geralmente a gente pode ter ele através do eco, e o cálculo é baseado na superfície corporal e idade da paciente, ou a gente também pode ter através da tomografia e da ressonância. Tanto a tomografia como a ressonância avaliam a espessura da coluna de sangue, né? E aí tem os valores de referência que eu deixei tanto para a aorta proximal, a descendente proximal e a descendente distal, são os valores que estão citados no livro. O conceito de uma ectasia da aorta seria uma dilatação que não é que é menor do que 1,5 vezes o tamanho esperado para determinada porção da aorta. E o conceito de dissecção seria aquele que gera uma descontinuidade na camada íntima da artéria. Agora eu vou falar um pouquinho para a gente entender o que as alterações fisiológicas do período da gravidez geram na aorta. Durante a gravidez, a gente tem uma alteração hormonal com aumento de estrogênio e progesterona, e isso, consequentemente, vai levar a alterações ali na camada mesmo, assim, da aorta, vai fragmentar fibras reticulares e desorganizar as fibras elásticas. Isso, consequentemente, vai enfraquecer a parede da aorta. Isso em qualquer gestante, tenha ela coarctação ou não, né? Só por alterações da gravidez mesmo. Associado a isso, ainda a gente vai ter um aumento do volume sanguíneo na gestação e da frequência cardíaca, e, consequentemente, a gente vai ter um aumento do débito cardíaco até de 60% a 80%. Na gravidez também, a gente tem um aumento da compressão uterina extrínseca ali na aorta, e isso, consequentemente, vai aumentar a resistência vascular ali na aorta. Tudo isso somado vai gerar um aumento da tensão na aorta. Então, assim,
toda gestante vai ter essas duas coisas, que é o enfraquecimento da parede e o aumento da tensão ali no vaso. E a grande questão é da gente pensar, será que essas alterações estruturais, né, que elas vão regredir após o parto e durante o puerpério? O livro mostra para a gente dois estudos. Um deles mostrou que mulheres multíparas tinham realmente diâmetros aórticos maiores do que nulíparas e primíparas, ou seja, pensava-se então que quem já tinha passado por esse estresse, né, da gestação mais vezes, tinha realmente um diâmetro aórtico maior. E o outro analisou o diâmetro aórtico em 34 pacientes saudáveis, tanto antes e depois da gravidez, e não achou diferença no calibre aórtico. Então, a conclusão, assim, que o livro chega é que realmente as alterações geradas ali na aorta pela gestação, elas podem ter consequências graves, mas principalmente se a paciente tiver uma ortopatia já subjacente. Naquelas que eram saudáveis, é uma alteração que acontece ali durante o período da gravidez, mas que ainda não é tão significativo para a paciente depois. Entendendo um pouco mais, assim, o que é a coarctação da aorta? Seria o estreitamento da aorta distal à artéria subclave esquerda, e geralmente esta é uma anomalia congênita, raramente é algo adquirido. Quando adquirido, pode ser através de trauma, uma aterosclerose, ou então uma inflamação, né, uma aortite ali do vaso. A incidência representa de 5 a 8% das doenças cardíacas congênitas e tem uma associação importante com pacientes com síndrome de Turner, né? 12% das pacientes têm, geralmente, coarctação da aorta. 60% dos pacientes que têm coarctação da aorta vão ter também o que o livro, né, chama de BAV, que seria a válvula aórtica alterada, seria bicúspide. E um efeito importante, assim, da coarctação é porque ela é uma alteração estrutural do vaso que gera uma ortopatia generalizada, e não apenas ali no local de estreitamento, porque como faz uma alteração hemodinâmica, ali acaba alterando todo o vaso. O livro fala também que é importante ressaltar que casos para correção cirúrgicas estão indicados principalmente se tiver um gradiente pressórico ali pela região de estreitamento maior que 20 milímetros de mercúrio, ou se o fluxo gerado pelos vasos colaterais que vão surgindo foi insuficiente. Fala também que a cirurgia pode ter como um efeito ruim a formação de um aneurisma ali no local, com incidência de 14%, e de 2,5% de dissecção e ruptura da aorta. Logo depois, o livro mostra, assim, estudos feitos durante a gestação. E aí são comparados 2 estudos. O primeiro estudo foi feito com 50 pacientes, então foram analisadas 118 gestações, e nesse estudo tinham pacientes que tinham passado por reparo cirúrgico da coarctação, seja esse reparo antes de engravidar ou depois, e pacientes que não tinham feito reparo cirúrgico também estavam dentro dessas 50 pacientes. 26% relataram que haviam sido aconselhadas a não gestar, 38% tinham um gradiente pressórico através da coarctação maior que 20 milímetros de mercúrio durante a gravidez, 1/3 teve como via de parto cesariana, e um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre essa escolha da via de parto, 9% tiveram abortos documentados, 2% evoluiu com pré-eclâmpsia, 30% com hipertensão gestacional, e teve um óbito materno com 36 semanas, devido a uma dissecção de aorta ascendente. Essa paciente que foi a óbito, ela tinha um histórico de síndrome de Turner, tinha a válvula aórtica bicúspide, e tinha realizado FIV para engravidar, né, pela dificuldade mesmo da síndrome de Turner. O segundo estudo, também com uma amostra parecida, 54 pacientes, 126 gestações, mas a diferença é que todas essas pacientes já tinham sido submetidas à correção cirúrgica. 9% delas ainda tinham um gradiente pressórico alto, maior que 15 milímetros, mesmo após terem feito a cirurgia. 7% dos partos foram cesariana, então a taxa era muito próxima, né? 9% no outro e 7% nesse. 18% de taxa de aborto, 18% de hipertensão gestacional. Nesse estudo não aconteceu nenhum óbito materno.
E, baseado nesses dois estudos, as principais conclusões é de que a elevação pressórica está associada à presença da alteração hemodinâmica, né, que a coarctação causa, e que não teve diferença nos resultados maternos ou neonatais nas pacientes que tinham ou não sido submetidas a reparo cirúrgico. E como manejar essas pacientes, né, durante a gravidez? Quando você tem uma paciente dessas com coarctação de aorta, você tem que pensar em tratar elas como uma equipe multidisciplinar, que foi muito bem feito, né, no caso da nossa paciente. Você tem que ter um especialista em medicina materno-fetal, um cardiologista, e dependendo da natureza da ortopatia, até um geneticista também é aconselhado que ele participe. Ocasionalmente, se for o caso, assim, de ter aporte de uma equipe da cirurgia cardíaca ou avascular. O parto tem que ser coordenado por um obstetra experiente, o anestesista e o cardiologista, e os cuidados, tanto no parto como no periparto, devem ser realizados num centro médico que tem estrutura para operar, né, dar o atendimento cardiológico que a paciente pode precisar. É importante, nessas gestantes, você ter feito o aconselhamento pré-concepcional. Uma paciente que tem coarctação da aorta, ela tem que ser alertada sobre as possibilidades da criança ter, porque, como a gente viu, é uma cardiopatia principalmente congênita, ou também da criança ter outra lesão cardíaca. Essa paciente tem que ter uma avaliação de imagem da aorta e uma avaliação hemodinâmica também, para garantir tanto a saúde dela mesma, como a perfusão placentária adequada, porque, como a gente viu, como é um ponto de estreitamento, você tem uma alteração importante do fluxo distal a isso, né, que é seria o corpo todo. Você tem uma paciente se você tiver uma paciente com aneurisma associado, você tem que seguir a recomendação de correção cirúrgica se ele for maior que 5 centímetros, e realizar uma avaliação cerebral pelo risco de ter um aneurisma cerebral também associado. Durante a gestação, pacientes que tenham sido submetidas à cirurgia e tenham lesões residuais, você tem que considerar fazer um eco a cada 4 a 8 semanas, e se for necessário uma imagem transversal, a ressonância sem contraste pelo fato de estar grávida. Ter um bom e rigoroso controle da pressão arterial, que foi, né, um desafio na nossa paciente, porque como tem alteração hemodinâmica, essas pacientes tendem a fazer quadros de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, então tem que ter esse controle rigoroso desde o início, e realizar o eco fetal, para tentar aí antecipar o diagnóstico de uma possível cardiopatia para o feto. Sobre a via de parto, essa deve ser uma decisão tomada pela equipe multidisciplinar, né, o cardiologista, o anestesista e o obstetra, principalmente. Esses três aí tem que estar tomando essa decisão em conjunto. O livro, ele é bem categórico, assim, ele não fala que se tem que ser uma ou outra, mas ele coloca as justificativas, né? Quem opta por cesariana seriam as pessoas que falam que a cesárea evitaria que a paciente tivesse picos pressóricos ao realizar a manobra de valsalva, e quem opta pelo parto vaginal, né, defende pensando que seria um parto sobre analgesia, instrumental se necessário, poderia evitar essa manobra de valsalva e diminuiria os riscos cirúrgicos. Eles ponderam muito sobre o uso de ocitocina, porque tem que ser sempre que possível evitado, porque é uma substância que tem efeitos cardiovasculares imprevisíveis, podendo gerar, por exemplo, uma hipotensão como a taquicardia reflexa, né, que seria muito prejudicial para essas pacientes. E é isso. Obrigada. Obrigado, Letícia. Doutora Cláudia, se a senhora quiser fazer aí seus comentários a respeito do caso. Eu quero. Primeiro, parabenizar as meninas, né? A apresentação foi ótima. Eu mesmo dei esse livro do El Kayan, é um livro bastante recente, e é um desafio mesmo, né? Primeiro que são doenças raras, geralmente quando a gente pega, elas já foram tratadas, né? Elas têm de ser corrigidas quando é criança, né? Na infância, a gente fica impressionada como é que a gente chega com o paciente. Esse é o nosso segundo caso, né, Mário? Com relativa Sim, recentemente a gente teve um outro, né? E que como é que essas pacientes são taxadas como hipertensas crônicas, né? Sendo que uma das causas de hipertensão secundária tão facilmente diagnosticadas como no exame clínico, né? O exame clínico dessa paciente
você dava o diagnóstico e poderia ter sido tratada antes de engravidar. Se a gente pegar os precursores de complicação dessa paciente, ela teria, tipo, 2 pontos, né? Ela teria uma obstrução do lado esquerdo, né? Que a coartação, ela funciona como uma obstrução do fluxo sanguíneo, né? Para todo o corpo, isso, principalmente para o uterino, né? Nesse caso da gestação, e ela tinha no eco que a Mariana descreveu uma disfunção diastólica grau 2, que é uma classificação de insuficiência cardíaca diastólica. Então, a expectativa desses 2 pontinhos era de uma complicação de uns 20%. E a gente já sabe que muitas cardiopatias congênitas, elas estão associadas a uma maior incidência de pré-eclâmpsia. A coartação de aorta, ela não é especificamente uma delas, mas ela pode também estar associada a qualquer cardiopatia congênita. Então, essa paciente fez tudo isso. É impressionante a quantidade de medicamento que essa moça estava usando, né? Dose máxima de nifedipina, dose máxima de metildopa, e ela fez a pré-eclâmpsia e mesmo assim, pelo que eu vi, ela não estava muito sintomática, né? Por isso é que ela conseguiu levar essa gravidez até 35 semanas sem uma intervenção. Mas nessas pacientes que são hipertensas crônicas, um dos critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico pré-eclâmpsia, o primeiro mais comum é a proteinúria, né? A paciente que não tinha proteinúria desenvolve. Mas um dos critérios é o uso de 3 classes de antihipertensivos sem controle. Então, um dos critérios que é proposto por essas organizações internacionais é esse. E essa paciente, você viu que ela já estava usando uma dose de metildopa até de 3 gramas por dia, né? Já estava usando. Não chegava a 3, não, era 2,5, mas era quase. E nifedipina também usando uma dose maior do 80. Que normalmente usa. Mais propanolol. E ainda a cardiologia ainda acrescentou hidralazina. Que não é uma boa droga, assim, para essa paciente. Quer dizer, na realidade, uma parte do tratamento dela era a correção da coartação, né? Eu adoro um procedimento curativo, mas, assim, ela foi bem até 35 semanas. Então, tá certo, né? Tem de interromper e depois tratar, porque o cateterismo e essas, como a Letícia bem colocou, ela tem uma doença da aorta. Então, a chance dela dissecar, inclusive durante o procedimento, ela existe, né? Então, acho que o parto foi super bem indicado. Se ela tivesse queixado o mínimo, sinceridade, talvez eu teria feito um pouco diferente, eu avaliaria toda a aorta dela. A gente não avaliou toda a aorta dela, né? A gente avaliou um eco que só vê até a aorta ascendente e a gente não vê o lugar que eles têm bastante aneurisma, que é pré-coartação, ali no inicinho da aorta torácica descendente. Ela pode ter uma doença de toda a parede da aorta, ela pode ter aneurismas pós-coartação. Então, quer dizer, num próximo caso, talvez a gente fizesse a avaliação completa dessa paciente para saber, inclusive, o risco, né, de um parto vaginal, né? Alô? Oi, tá ouvindo? Pois então, assim, eu acho que ela realmente é uma paciente de alto risco. Se eu fosse pegar a Organização Mundial de Saúde, ela entraria em RU classe 3 ou 4, né? E, assim, com uma expectativa de complicação, mas ela evoluiu bem, mas para mim ela não está bem, não. Porque ela está usando 6 medicações antihipertensivas e saiu sem tratar a doença dela de base, sabe? Então, assim, talvez eu desse alta tendo estudado essa aorta dela melhor, tendo feito a ressonância magnética dela. E ela ainda ficou um período maior internada, né? Podia ter aproveitado e ter feito a ressonância durante a internação. Exatamente, mas acabou que eu passei o caso para a equipe da cardiologia e não aproveitou essa oportunidade, ou não teve como fazer, talvez, né? Por isso nós precisamos de você lá, Cláudia. Você que sabe tudo. Eu estudaria, porque é uma paciente que você também tem de ter uma oportunidade de tratamento, né, Mário? Assim, ela foi muito bem, mas ela poderia ter tido complicações gravíssimas, né? E ela ainda é uma paciente muito grave. Com certeza.
Ô, Cláudia, a professora Regina está fazendo umas perguntas aqui no chat. Mariana e Letícia, vocês sabem onde que ela fez pré-natal? Porque primeiro eu tinha achado que ela tinha feito um HC, mas a Cláudia falou que não foi com a gente. Comigo não, só se ela chegou quando eu estava afastada, que foi... pode ser que você estava afastada por causa da pandemia também, né? 20 de março, que foi quando eu afastei. Mas se ela chegou depois de 30 semanas, né? Eu cheguei a ver só a evolução dela, assim, pela internação na maternidade. Estava descrito como pinar do HC mesmo. Mas ela deve ter chegado mais tardiamente. Mais adiantado, sim. Provavelmente, que eu não a vi. De qualquer forma, eu acho que foi ótima a conduta dela, né? Eu só acho que talvez a gente tivesse tido a oportunidade de investigá-la mais, porque não sei se vocês lembram do último caso que a gente teve de coartação, era uma paciente também que usava 4 medicações, e depois que a gente abordou, até hoje, que já tem 10 anos que ela fez o stent quase, ela não usa mais nenhum antipertensivo. Professora Regina. Eu estou perguntando isso, mas no prontuário dela, gente, não tinha uma síntese do pré-natal, não? Assim, quantas consultas ela fez, como é que iniciou o pré-natal, não? Não, eu não vi nada descrito, não. Eu vi só essa evolução da questão da computação mesmo. É uma coisa importante, né? A gente fazer uma síntese do pré-natal dela no prontuário, né? Até porque a paciente pode ter, quer dizer, qualquer paciente pode ter intercorrência e a gente precisa disso de uma forma rápida. Então, quando a gente faz a admissão, a gente faz um resuminho, né? Agora, eu estou perguntando isso porque me preocupa em cima do que a Cláudia está falando, né? Então, eu perguntei aqui, né? Quer dizer, é uma paciente que tinha indicação de eco fetal, né? Eu não vi aí nenhum relato de ter sido submetida, se foi, não falou na apresentação, e se não foi submetida, que cuidado tiveram com esse recém-nascido, porque a mãe não tinha sido avaliada com o eco fetal, né? O feto não foi avaliado durante a gravidez, né? E a outra preocupação a gente está numa fase de pandemia, né? Se já não estivesse na pandemia, eu já me preocuparia muito, né, com a alta dessa paciente, com esse tanto de medicação, né? Não sei como é que é a questão de escolaridade, adesão dela, mas eu fico imaginando se um dia eu for no consultório da Cláudia, né? Que é minha cardiologista, e ela me passar uma receita com essa lista, eu não vou dar conta de fazer adesão, não, Cláudia. Agora, eu achei uma coisa interessante que você colocou, Regina, é que pela primeira vez, a gente tinha feito isso na tese da Luciana, que era apontar como fator de risco o número de consultas pré-natal, quer dizer, quão precoce foi o atendimento, e saiu um novo risco do CARPREG, que teve uma estatística ser melhor do que o da Organização Mundial de Saúde, do Zahara, e um dos pontos que foi colocado, que a gente faz a somatória para ver, é isso, é a paciente que chega para pré-natal tardiamente. E ela hoje é considerada como um ponto de risco para complicação materna nas cardiopatas. Exatamente. E aí, se fossem épocas do mundo em que eu fazia obstetrícia, eu já estaria muito preocupada com ela, né? Eu estou muito preocupada com a paciente que sai com 6 medicamentos. Nesse momento de pandemia, eu diria que me desespera, tá? Então, assim, eu não sei se ela não vi se a apresentação das meninas é realmente muito boa, muito clara, mas eu acho que, às vezes, aquela situação que eu chamava muito atenção nas nossas reuniões do alto risco, né? Não é uma coartação da aorta, né? É uma mulher que tem essa escolaridade, que mora em tal lugar, que vive nesse contexto familiar, porque isso define riscos também, né? E eu não vi isso, mas, assim, me preocupa muito a questão do acompanhamento de puerpério dessa mulher. Nós sabemos que, por mais que esteja orientado que as consultas puerperais devem acontecer rotineiramente, que planejamento reprodutivo precisa
ter as consultas normais, não é para suspender planejamento familiar em nenhuma unidade de saúde do país, né? Nós sabemos que entre as recomendações e o que está acontecendo na prática, está tudo muito diferente. Então, Mário, eu acho que talvez valha a pena fazer algum contato com o serviço social, ver o endereço dessa mulher, ver a questão do retorno dela, da avaliação dela, de monitoramento puerperal, porque me preocupa muito, né, principalmente nesse momento, uma mulher com essa gravidade, tanto de medicação, eu concordo com o Cláudio, né? Ela não saiu bem, não. Ela saiu bem mais ou menos, né? Bem assim. Eu acho que o parto foi tranquilo, né? Assim, teve o resultado obstétrico, né? Foi um recém-nascido com um mapa bom, com uma mãe viva na aula. Eu acho que isso está pouco, e ela nesse momento, então, me preocuparia imensamente. Essas pacientes, elas sempre são encaminhadas para o nosso puerpério, né, professor? Mas eu não vi se ela já voltou lá no puerpério. Eu concordo que esse esquema... Dependendo de onde ela é, se ela depender de TFD, às vezes é difícil, né? Então, eu acho que, assim, cada alta que a gente dá nessa pandemia, né, principalmente nas gestantes de risco, se toda alta tem que ser, né, contato com o centro de saúde, essas, então, nesse momento, né, o cuidado tem que ser mais do que redobrado. Né? Só um parênteses aí, eu comentei ali, né, assim, essa gestante não tinha diagnóstico de bacteriúria sintomática, né, gente? Até porque se tivesse, ela tinha que ter sido tratada também, né? Grande gota não dá diagnóstico de bacteriúria sintomática, muito menos com 2 bactérias, né? O escolete gram-positivo 99,99% das vezes é contaminação com vagina, né? Isso é bacilo de Broderline, né? E copo gram-positivo é pele, né? Então, ele tinha um diagnóstico que não tem exame que dá o diagnóstico, e se tivesse feito o diagnóstico, eu não vi sendo tratado, né? Então, lembrar, uma mulher pode ter mais de uma intercorrência, a gente tem que olhar todas elas, né? Mas eu sugeriria em contato com o serviço social. Uma busca ativa, né? Saber se ela tem aderência. Com vigilância aí super rigorosa, né? Alguém sabe se... Eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para vocês, obstetras. Letícia. Peraí, deixa eu... Letícia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que ela não voltou no nosso então a sugestão da professora Regina é válida. Pois é, eu vou pedir lá no Geni, o prontuário dela, para a gente ver se consegue algum contato ou ver realmente o que aconteceu, porque eu acredito que a paciente com essa quantidade de medicações, geralmente a gente mesmo manda, né, porque somos nós residentes que ficamos meio responsáveis por isso, a gente sempre manda quando a paciente está usando mais de 2 medicações para o puerpério. Às vezes a paciente mesmo não foi, né? Então eu vou procurar o prontuário dela e te dou notícia disso. Eu tenho uma dúvida para perguntar para vocês. Eu assisti um webinar agora da Universidade de Toronto, com o Uriel Kayan, com o Samuel Sil, e com o obstetra, que ele sempre dá essa aula, exatamente sobre, sim, por que o cardiologista sempre contraindica, né, o parto vaginal por causa do esforço, da valsalva e tal, e aí ele colocou lá quais seriam as cardiopatias, né, que teriam realmente uma indicação para não fazer a força. Aí ele coloca uma coisa muito interessante. Por exemplo, essas aortopatias que a gente tem medo, né, dessa força na hora do push lá do parto vaginal, ou paciente que já teve dissecção, ou paciente cardiopata com disfunção grave, mas aí ele coloca o seguinte, 28% das gestantes têm constipação intestinal. Então, a gente ter esse medo delas fazerem esse push é meio esquisito, porque elas, se tem constipação, elas fazem essa força toda durante quase que a gravidez toda, não é verdade? E aí ele põe uma coisa, que o segundo estágio do trabalho de parto, para a gente que é cardiologista, que é leiga, que a gente estuda isso muito superficialmente, ele coloca que tem 2 estágios do segundo estágio. O segundo estágio
passivo, que a mulher está ótima, mas continua lá contraindo e dilatando, e o terceiro estágio, que é o ativo, que é onde que tem o push. Então, que na cardiopata, o ideal seria prolongar o primeiro estágio, que é o passivo, a primeira fase, que é a passiva do segundo estágio de parto, e reduzir a segunda estágio da segunda parte do segundo estágio. Como é que faz isso? Como é que vocês... infelizmente, está no meu Dropbox a foto que eu tirei da aula sobre isso, e eu não sei como é que vocês fazem isso, que é prolongar a primeira fase do segundo estágio e reduzir a segunda fase do segundo estágio. Querida, aí a paciente fazer força. Porque principalmente a paciente que está com analgesia, às vezes ela está com dilatação completa, mas não está sentindo a necessidade de fazer aquele puxo, né, para expulsar o bebê. Mas isso aí, Cláudia, é muito variável de mulher para mulher. Tem mulher que desde o início já vai ter muita vontade de fazer o puxo, e tem mulher que só vai fazer no finalzinho mesmo. Então não tem muito como a gente controlar isso, não. É mais a paciente mesmo que controla. O que ele pode estar falando é para a gente não ficar direcionando o puxo, porque muitas vezes tem isso, a paciente não está com vontade de fazer força, e o médico fica, faz força, antes da hora, entendeu? Mas não tem muito como a gente controlar a hora que ela sente essa necessidade de fazer a força ou não, né? Pois é, eu queria fazer Desculpa. Não, pode falar. Não, assim que eu conseguir acessar meu Dropbox, porque o meu iPad não está funcionando, não sei porquê, eu vou mandar as fotos da aula dele para vocês me entenderem, porque a gente sempre tem um pouco de medo. Eu mesmo tenho, assim, ficaria com preocupação do parto dela. Eu conversei com a Grazi, eu falei assim, olha, Grazi, se ela está controlada e não tem dilatação da aorta, mas eu não sabia nada dessa paciente, eu só sabia que ela tinha uma coartação. Eu ficaria muito preocupada de deixar ela num trabalho de parto, mesmo que assistido, assim, prolongado, com muito puxo, sabe? Mário. Mário. Oi, pode falar, Débora. Será que essa abreviação que ela está falando do segundo estágio, do segundo estágio, não é o momento que se faz o fórceps de alívio? Para que a paciente não mas eu entendo. O fórceps é a maneira de aliviar, de abreviar o segundo estágio. Mas eu entendi o que ela estava falando lá, seria a fase dela da paciente fazer o puxo ou não fazer o puxo. Mas o fórceps, sem dúvida, é uma maneira de abreviar o segundo estágio. O fórceps baixo, né? O fórceps baixo. Isso. Exato. Pode ser. Eu vou mandar para vocês, que aí vocês me explicam. Tá bom. O Clóvis quer dar um palpite aí também. Prazer rever essa turma aí toda de novo, hein? Desde a minha tese de 92. Bom, mas de qualquer forma, é isso aí, Cláudio. O que o Mário está falando é o certo. Eu sei que eu ficava doido para fazer fórceps de alívio nas pacientes cardiopatas, e não sei porquê, parecia que por causa da hipóxia, inclusive as cardiopatas frequentemente trabalham de parto evoluem muito mais rapidamente do que os demais. Mas a ideia é essa mesmo, é deixar para que o parto, vamos dizer, o feto faça a descida do trajeto do canal de parto sem a força da paciente. Só no finalzinho é que ela faria o custo para a expulsão final, sendo que nesses casos aí de risco de ruptura de aorta, né, estaria indicado fazer um fórceps de alívio, que é justamente esse fórceps que já começou a querer estar no plano mais 2, então você começou, abriu a vulva 4 centímetros para frente ali, você já consegue ver o fórceps hepático. Esse é um fórceps de alívio, que é um fórceps pouco traumático, né, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, né? E que vai aliviar e minorar o risco dela fazer uma força mais acentuada do que uma força para uma evacuação, né? E que poderia colocar ela em risco. Então é isso mesmo, é deixar utilizar a posição, né,
vertical, deixar o menino descer até a beira do período para depois colocá-lo para fazer força. É isso que o colega obstetra lá dos Estados Unidos. É canadense, um cara sensacional. Cláudia, eu queria fazer um comentário aqui a respeito dos antipertensivos que ela está usando. Porque é uma coisa que eu falo muito com os residentes, que depois do parto, eles têm uma tendência a querer trocar os medicamentos, principalmente a metildopa, que é um medicamento que quase ninguém usa mais hoje em dia, só os obstetras praticamente, né? E eles querem trocar muito depressa para já dar alta na paciente usando um medicamento que seria mais apropriado do ponto de vista cardiológico. Mas eu sempre falo com eles, não suspende a dopa, não deixa ela usando os mesmos medicamentos e vamos tirando aos poucos. Eu acho que no caso dessa paciente foi um pouco disso. Ela estava usando uma dose alta e aí foi suspendendo e tentando trocar e vai acrescentando. No final ela ficou usando 6 medicamentos diferentes em dose pequena cada um. Você vê que baixa. Por exemplo, a gente não pode ter essa angústia, né, Mário, de tirar a metildopa de uma vez. É muito ruim. A metildopa, apesar de dar menos rebote que a clonidina, ela também dá. Eu não tiraria, eu deixaria. Se ela estava com 2,5 gramas, eu deixaria ela com 1,5 grama. E eu não tiraria para mínimo, porque a minha experiência pessoal é ruim de tirar metildopa rápido, sabe? Esse eu acho que é um aprendizado que fica para os meninos aí, não ter essa pressa de trocar o antipertensivo. Exatamente. Deixa a gente depois no ambulatório com calma, né? Depois que ela tiver tido alta, que até atrasa a alta das pacientes. Depois eles ficam doidos para dar alta e não conseguem dar alta porque... mas isso é muito comum de cardiologista, viu, Mário? Cardiologista fala assim, nossa, eu tirar essa medicação velha, mas a gente que trabalha com isso, a gente vê que você atrasa a sua vida quando você quer trocar rapidamente o esquema terapêutico, sabe? É isso aí. Gente, alguém mais quer fazer comentários a respeito da apresentação? Perguntas, dúvidas? Bom, se ninguém mais quer comentar mais nada, então eu vou agradecer a presença de todos.